Oi, pessoal. Estamos aqui, o CinePsi, para mais um encontro. Eu sou Patrícia Pacheco, psicóloga e terapeuta de família e casais. Eu sou Raquel Lakshats, psicóloga intercultural com foco em atendimentos em casais interculturais. Eu sou a Ângela, sou psicanalista, psicóloga intercultural e atendo brasileiros no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos falar sobre um clássico, As Pontes de Madison. Esse filme, que é dos anos 90, dirigido pelo Clint Eastwood e estrelado pelo mesmo, junto com Meryl Streep, né, que fala principalmente não só sobre o amor, né, mas como o amor, ele tem o significado que tem por conta das circunstâncias na qual ele acontece, né? Quem começa a discussão? Eu sou fãzaça desse filme. Eu amo esse filme de paixão, acho ele lindíssimo. E muita gente acha que é um filme sobre adultério, né? É, ah, eh, Simplifica como se fosse só um filme de adultério, mas é uma leitura bem superficial, porque é muito, muito mais do que isso, né? A pergunta fica muito no Francesca traiu ou não, mas ela estava sendo apagada, né? Ela estava se apagando e o Kincaid, o Richard, veio como uma luz, assim, para ela sentir de novo que estava viva, né? E então eu acho que para começar, depois a gente desenrola mais, que o filme é muito delicado, ele mostra todas essas angústias dela de largar a família ou não, de viver um grande amor novamente, né? Tem segredos da família, que depois também tem influência. Então é só, tô dando uma geral assim, mas vamos continuar. A Ângela pode falar se quiser. Uma coisa que me chamou a atenção é o quanto libertador que foi para os filhos conhecer a história da mãe, né? O quanto as coisas vai ressignificando da vida deles. Porque, para mim, uma ótica que chamou a atenção durante o filme todo foi a questão do pertencimento, né? Do Richard dizendo: eu sou um cidadão do mundo, eu não tenho como ficar casada, eu não tenho como ficar em um só lugar. Ela se questionando se o lugar dela era na Itália ou não era, né? Era onde ela estava ou não era. E parece que, de certa forma, esses filhos também, né, estão num lugar de uma transgeracionalidade onde eles se mantêm tentando entender aonde que eles têm que pertencer, de que forma que eles têm que pertencer, que relações que fazem sentido ou não, né? Porque isso nos descola da leitura de é traição ou não é traição, porquê do adultério ou não, né? Acho que nos abre perspectiva para pensar e imaginar tantas outras coisas além do que o que está posto. Não sei a opinião de vocês sobre isso. Uhum, uhum. Sim. Eu só queria fazer um comentário que agora eu fiquei um pouco confusa, mas eu acho que o próprio filme é um pouco confuso, porque vocês falaram Richard, mas eu acho que eles estão se referindo ao Robert, que é o, entre O aspas, o fotógrafo. É amante. É, Robert. o fotógrafo, é Robert. E Richard é Robert, o marido, Ah, não? é? É. Não sei, eu não Robert. sou boa de nome em filme, não. É, Estou é. afirmando, O fotógrafo é o Robert e o marido é o Richard. E eu acho, até quando eu vi o nome, o filme, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, mas os nomes até são nomes que podem se confundir, né? E eu achei muito legal isso que você falou, Angela, porque é até, né, como a Patrícia falou no começo, é muito simplório pensar que é um filme que fala só sobre adultério. E eu achei interessante que, para mim, esse pensamento veio, né, antes mesmo deles terem uma relação física, quando eles começaram a dançar. Eu pensei, né, o quão a ideia de traição é abstrata, porque eu atendo muito casais, né? E para alguns casais, o simples fato da mulher estar naquela situação, recebendo um homem na casa da família e dançando com ele, já poderia ser considerado traição. Você não precisa ir para um beijo ou para um ato sexual, né, para a pessoa ter um entendimento de que foi ou não foi traído, né? Então eu acho que é muito importante trazer isso em pauta para fazer as pessoas entenderem que o próprio conceito de traição, ele varia de pessoa para pessoa, de casal para casal, cada casal vai ter, eu falo que que é um contrato,
né? Um contrato do que vale e do que não vale naquela relação, né? Hoje em dia chegam para mim muitos casais de poliamor, de relação aberta, né? E que não significa que essas relações não tenham contratos. Elas têm, e às vezes o contrato é ainda mais complexo, né? Porque atinge muitas outras camadas. Né? E eu achei muito legal o que você trouxe sobre os filhos, né? Principalmente em relação ao filho, que no começo estava super em negação, relutante, não queria saber de jeito nenhum, né? E termina ali a história da mãe indo até a esposa e perguntando se ela é feliz casada com ele. Né, de ter feito esse entendimento que a mãe teve naqueles 4 dias, talvez os 4 dias, não sei se os mais felizes da vida dela, mas com certeza um dos mais simbólicos, né? E em relação à filha, o quão ela estava feliz pela mãe ter vivido aquilo, pensando na própria história, porque ela estava muito infeliz no próprio casamento, né? Que talvez tudo que ela quisesse fosse um fotógrafo que chegasse do nada, né? Mas para mim, que nem eu coloquei na introdução, que para mim é o foco do filme, é de pensar, né, em como algo ganha o significado que tem só por conta da circunstância, né? Quando a Francesca, né, decide não ir embora com ele, né, faz-se o entendimento que ok, ela sabe que ela vai afetar a vida da família dela, mas ela também sabe que o significado daquele romance vai se transformar completamente, né? Que a partir do momento que você entra numa relação com alguém, desculpa se eu tô me estendendo, mas é que essa é muito a minha área, né? Que quando você entra numa relação com alguém, né? Com o tempo você vai perdendo, você vai mandando embora todas as fantasias que você construiu em relação àquela pessoa, né? Quando a gente se apaixona por uma fantasia, por uma imagem que a gente cria sobre aquele no qual a gente se apaixonou, né? E a relação, ela vai mostrando o quanto aquela imagem é falha, o quanto ela não corresponde com a realidade. Às vezes a realidade ela é muito dura de encarar. E muitos relacionamentos, muitos casamentos acabam por conta disso, né? E eu acho que é interessante também pensar que talvez, né, na história do filme, ela era muito, não sei se segura é a melhor palavra, mas consciente em relação ao que o Richard, o marido, podia oferecer para ela. Ela sabia, né, que com ele ela nunca ia conquistar os sonhos que ela tinha, e ele até pede desculpas para ela no fim do filme, né, mas que ainda assim era uma vida segura, né, é uma vida que ela conhecia, que ela sabia até onde ela podia chegar, né, e que se ela, talvez se ela se aventurasse a explorar mais esse romance, ninguém sabe onde ia dar, né, qual seria o tamanho ou do contentamento ou da frustração. Agora eu paro, chega. Eu gostaria de lembrar também, primeiro, o meu ato falho, né? Porque eu fiquei com o marido e não falei o Richard no lugar do Robert, mas isso acontece. E a questão da ascendência dela italiana, né? Então tem isso um peso enorme. A gente imagina ali, eu não sei em que ano, mas é um pós-guerra, que ela provavelmente migrou para os Estados Unidos, né? Parece anos 60. Eu não sei se chega tanto, porque os aviões não são tão modernos, né? Enfim, Eu acho que quando mostra a história dela com o Robert ali era 65. isso. Então, se ela teve os filhos já tinham quase 20, ela deve ter migrado justamente nesse cenário imediato do pós-guerra. Exatamente. Então, né, dentro da ausência de tanta coisa, né, na miséria de uma guerra, ela veio para um país, ela morou e casou, teve filhos e conseguindo viver, né, ter comida na mesa, etc. Então, isso pesa bastante também nas escolhas dela de poder, né? É importante também contextualizar o tempo dos acontecimentos, porque ela tinha muita vida, mas ela tinha muito medo também, provavelmente, de perder aquilo tudo, principalmente os filhos, né? Mas perder aquela falsa sensação, né? Porque a vida vem e mexe com a gente sem a gente nem saber como que aquilo aconteceu. Mas ela tinha aquele chão ali que era o marido e os filhos e a casa dela e tudo mais. A Ângela quer falar mais alguma coisa? Sim, rapidinho. Na minha percepção também, junto com isso que a Raquel estava falando e a Paty trouxe agora,
tem uma coisa dela reconhecer que aquilo tem uma intensidade, mas que não sei se tem sustentação, assim, parece que dentro dela já tem essa ideia do quão idealizado é aquele relacionamento de 4 dias, né? E do pensar que não valeria a pena arriscar a vida por isto, porque já tinha ali alguma luz que indicava para ela que não, né? Enquanto eu ouvia a Raquel falar, fiquei me lembrando que se fala, né, brincando assim, que Romeu e Julieta morreram se amando porque eles se viram uma noite só, né? Então é mais fácil morrer se amando do que depois de uma vida inteira, né? E é essa transformação que ela consegue fazer com esse marido, porque ela consegue seguir amando ele, sabendo quem ele é, né? Sabendo que a característica que ela consegue dar para ele é limpo, né? Me chamou muita atenção, assim, porque tu vai descrever o teu marido e a primeira coisa que tiver na cabeça é que ele é limpo, né? Se fosse o oposto, ainda tudo bem que fosse a característica que mais chamasse a atenção, mas o quanto que fica uma relação asséptica, né? Mas que ainda assim tem um cuidado ali, tem uma possibilidade de entender o que cada um consegue dar e um acordo entre os dois, né? É lindo, né? É, É muito bonito. é muito lindo. Então, acho que é isso por hoje, né? E convidar mais gente, quem assistir, a gente agradece que dê um like pra gente aqui no YouTube e pode espalhar por aí. Sinipsi. Até mais. Tchau.